lá uma pausa na sua navegação para eu dividir com você dicas preciosíssimas que vão sim te ajudar a lidar com o medo e a ansiedade de voar de avião. Gente, eu vou aí já avisar de antemão que este vídeo é muito longo. E eu vou aí pedir para você ter persistência e paciência para ficar comigo, para me assistir até o final deste vídeo, porque durante aí este vídeo eu vou apresentar diversas dicas que, como eu falei, são preciosíssimas, muito simples, efetivas e eu até vou além e dizer que são um pouco assim difíceis de encontrar assim a solta na internet. Eu vou até assim propor um desafio. Se você assistir esse vídeo até o final e não tiver aprendido assim nada valioso, interessante, que vá te ajudar a lidar com este medo, com essa ansiedade, pode sim deixar a sua frustração nos comentários que eu vou responder, não vou apagar, ok? E eu vou aí tentar construir uma autoridade, né, que eles falam assim, você tem que construir autoridade com relação ao tópico que você está falando. Então, antes de eu dar as dicas, eu vou aí tentar construir uma autoridade e falar com você da minha relação com a aviação, com essa coisa de voar, né? Porque nós, psicólogos, quem estudou psicologia, a gente estudou sim sobre o medo e a ansiedade. Mas eu tenho, assim, um algo além com a questão da aviação. E esse algo além começou bem antes de eu me formar como psicóloga, de eu ser aí, Thalita, psicóloga dos gringos. Antes de eu ser a psicóloga dos gringos, eu dava aula de inglês para pilotos. Isso, assim, quando eu morava no Brasil. Então aí a gente faz malabarismo, né? Trabalhando aí de tudo. Então, antes de eu ser psicóloga dos gringos, quando eu morava no Brasil, eu dava aula de inglês para pilotos, porque é uma regra internacional da aviação, independente aí do país de origem do piloto. Os pilotos, se você quer ser piloto, você tem sim que saber se comunicar em inglês. Então, aí, este contato, ensinar inglês para pilotos, me aproximou muito da aviação. Eu aprendi muito assim sobre a segurança do avião, sobre termos técnicos, né? O trabalho de um piloto, de um copiloto, como é que faz aí na hierarquia. Aprendi muita coisa. Então aí essa minha experiência com a aviação começou antes de eu ser a psicóloga dos gringos. Eu viajo muito de avião, gente. Assim, já viajei de teco-teco, aqueles avião de hélice, né? Avião pequenininho, avião grande, viagem longa, viagem curta. Eu amo viajar, inclusive, assim, eu tenho um avião tatuado nas costas. Então, eu sou uma pessoa que viaja muito de avião. E também, como psicóloga dos gringos, eu já tive alguns clientes que vieram para mim com essa demanda, né? Essa demanda aí de ter ansiedade, medo de voar. E, inclusive, eu tive dois clientes que tiveram aí ataques de pânico muito graves durante o voo. E as dicas que eu vou revelar aqui neste vídeo são dicas aí que eu dividi com os meus clientes. Então eu acho que aí eu resumi, né, a minha autoridade ligando aí a aviação com a saúde mental, né, que começou antes de eu ser a psicóloga dos gringos. Como o vídeo é muito longo, né, eu já pedi aí desculpa, licença, eu vou precisar ler, né, para organizar assim as dicas e também, gente, eu resolvi organizar este vídeo em tópicos, né, para você aí não se perder. Então, eu vou começar este vídeo falando um pouco sobre o medo de voar de avião, que eu acho importante a gente entender um pouco sobre esse medo. E em seguida, eu vou começar a revelar as dicas. São várias dicas.
E aí eu vou começar pela dica da racionalização. Vou falar também dicas para você lidar com a turbulência, dicas para você separar o medo do perigo real, dicas para você aí lidar com a comissão de bordo, né? Como que você vai se comunicar com o aeromoço, com a aeromoça. E, claro, várias outras dicas avulsas aí que não cabem em nenhuma categoria. Então, vamos lá, aperta o cinto de segurança que nós vamos agora começar a falar sobre o medo de voar de avião. Só quem tem, né? Só quem sofre deste medo, dessa ansiedade de voar de avião, sabe como que isso é devastador na vida da pessoa, gente. Por quê? Porque esse medo, ele vai colocar a pessoa em duas situações, né? Duas situações assim completamente desconfortáveis. A primeira é que ou essa pessoa não viaja e aí ela vai perder oportunidades incríveis na vida dela, né? Porque tem lugar que você só chega de avião. Ou então o avião é o modo mais rápido. Então, se a pessoa tem esse medo, né? Ela vai perder essas oportunidades. Ou então a pessoa que sofre com medo, ansiedade de voar de avião, ela vai passar por um aperto muito grande toda vez que ela for voar de avião. E quando eu falo aperto, eu tô falando aqui num sofrimento extremamente intenso, né? Então, assim, imagina aí uma pessoa que não tem medo de avião, ela tá viajando super tranquila, animada. E uma pessoa aí que tem o medo, né, e corajosamente enfrenta este medo, ela vai está sofrendo, né? Então são duas situações devastadoras para a pessoa que tem aí a ansiedade e o medo de voar de avião. E a gente tem que normalizar a ideia de que o medo de voar de avião é sim um medo muito racional. E aí você me pergunta, ai, Thalita, mas como assim? Por que que é um medo racional? Porque nós, seres humanos, obviamente, a gente não nasceu com asa, né? E para quem gosta de história, né? Para quem gosta de fatos históricos, os aviões comerciais, eles estão no mercado há menos de 100 anos. Então, se você for comparar a história humana com a história da aviação comercial, você vai ver que os aviões comerciais, eles são muito recentes na história humana. Mas eu vou apresentar aqui um contraponto. Tenta imaginar agora que você está vendo este vídeo o tanto de avião que está voando ao redor do mundo neste momento. Tenta aí imaginar, ou se você aí for daquelas pessoas que gosta, né, de número de fato, procura naqueles aplicativos de acompanhar o avião, você vai ver o tanto de avião que está voando neste momento em que você está vendo este vídeo. É muito avião. O céu fica cheinho de aviãozinho amarelo, se você for olhar o aplicativo. Então, gente, mesmo, né, sem nenhuma estatística, mesmo sem nenhuma estatística ou número oficial, eu posso afirmar com certeza absoluta que a maioria dos aviões que estão voando neste momento, eles vão sim chegar ao destino final com segurança, tá? Eu não preciso de estatística, não preciso aí dos órgãos internacionais da aviação. Eu afirmo para você que os aviões que estão voando neste momento, eles vão sim, a grande maioria vai chegar ao destino final com segurança. E o que que isso, né? O que que isso nos leva a concluir? Esse fato, gente, nos leva à conclusão de que o seu medo, a sua ansiedade de voar de avião
ela é sim baseada em pensamentos falsos. É muito importante você gravar essa informação. O seu medo, a sua ansiedade de voar de avião é baseado em pensamentos falsos. E esses pensamentos falsos, eles podem sim serem categorizados em 5 grupos. Então, quais são eles? As leis naturais, a falha mecânica, a falha humana, o ato divino e o ato diabólico. Se você aí for curioso, né, com relação ao seu medo de voar de avião, você vai ver que o seu medo, ele vai sim se encaixar em um desses 5 grupos. Tá, gente? Para aí um pouquinho, fica curioso com relação ao seu medo. Ele vai sim se encaixar em um desses 5 grupos. E a verdade, né, do que muita gente pensa, esse medo, essa ansiedade de voar de avião, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes a gente tá ali no avião e você vê a pessoa assim, ah, como é que ela tá tão tranquila e tá voando e tá na turbulência? Mas muita gente sente sim este medo. E mesmo, gente, os viajantes de avião mais frequentes, em algum momento, eles já sim sentiram algum frio na barriga, aquela ansiedade, aquele medo, sabe, que bate assim durante o voo. Eu falei para vocês no início desse vídeo que eu, né, viajo frequentemente de avião e assim, apesar de eu não ter medo de vez em quando, né, dependendo assim da turbulência, dá aquele frio na barriga. Eu falo assim: "Ai, agora". Bom, gente, isso acontece com todo mundo, né? Sentir medo de voar de avião é sim desconfortável. Não é uma sensação legal, né? É bem desconfortável. Mas não é motivo para você ter vergonha, né? Por quê? Porque quando a gente sente medo, é uma forma do nosso cérebro proteger a gente do perigo. Isso, na verdade, é o medo. É uma forma do cérebro comunicar para você: olha, tem um perigo ali na frente. Então, vou trazer assim um exemplo que eu acho que fica mais claro. A gente tem um incêndio, né? A gente vai fugir desse incêndio. E por que que a gente vai fugir desse incêndio? Porque a gente está com medo, né? Se a gente não tivesse medo, a gente não fugiria desse incêndio, a gente nem ia tentar fugir. Então, o medo, ele tem sim a função de proteger a gente do perigo. E o medo, gente, a gente não só sente ele na mente, mas ele também ele se manifesta no nosso corpo. O medo, a sensação de medo, ela provoca reações no nosso corpo. E uma delas é, por exemplo, quando a gente está com medo, o nosso corpo ele vai produzir uma série de hormônios, né? E um desses hormônios, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas é importante eu falar isso. Um desses hormônios é a tão famosa adrenalina. E qual que é a função da adrenalina no nosso corpo? A adrenalina, gente, ela vai sim deixar o nosso corpo em estado de alerta. Essa é a função da adrenalina, né? Então, eu acho muito interessante. Tem uma doutora que ela falou em um dos livros dela. Ela falou que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a ação, é você agir mesmo sentindo medo. Então, assim, para você que tem medo, que sofre com crise de pânico, que tem ansiedade, quando você pensa que você tem que fazer uma viagem de avião, gente, você é sim uma pessoa extremamente corajosa, tá? Não se esqueça disso.
Bom, eu acho que dei um resumão aí sobre o medo, né? Sobre esse medo aí de voar de avião, muito comum, né? Mais comum do que a gente pensa. Você que tem medo não precisa ter vergonha, você é sim corajoso e o seu corpo ele vai ter várias reações por conta do medo. Agora eu vou falar aí das dicas da racionalização, que são dicas que vão te ajudar a lidar aí com este medo. Mas vou explicar, né? Não é todo mundo que sabe o que é racionalização. Racionalização, gente, é você pegar uma justificativa, no caso aí, a justificativa do seu medo de voar de avião e utilizar argumentos lógicos, racionais e realistas para aí argumentar com este medo. E por que que isso funciona? Vamos lembrar do que eu falei no início do vídeo. O seu medo de avião, a sua ansiedade de voar de avião, ela é baseada em pensamentos falsos. Então, quando você vem aí com a racionalização, com argumentos lógicos, reais, racionais, você está aí tendo uma forma saudável de combater, lutar, argumentar com esses pensamentos falsos. Então, a racionalização é uma técnica assim muito efetiva, né? E para tentar explicar, ilustrar melhor, eu vou aqui dividir alguns relatos de alguns clientes que eu tive, né, com essa demanda de medo de voar de avião e como que eu, como psicóloga, utilizei a racionalização aí do medo desses clientes. Então, vamos lá, tem uma cliente minha que ela virou para mim e falou assim: Ah, Thalita, voar de avião para mim não é natural. Então ela veio com este pensamento, né? Voar de avião não é natural. E aí eu racionalizei com ela. Como é que eu fiz? Eu falei, fulana, então você tá me dizendo que tudo que não é natural não é seguro. É isso que você tá me falando? E aí ela virou e falou assim: é isso sim, Thalita. E aí eu continuei racionalizando com ela. Eu falei, fulana, a roda foi inventada pelo homem, né? Então você tá me dizendo que todos os meios de transporte, eles não são seguros, porque eles não são naturais. E aí eu vou além e vou incluir também que os medicamentos, o protetor solar, a cirurgia, o computador, a internet também não é seguro porque não é natural. O que você está me falando, esse seu argumento, está me dizendo que tudo isso, protetor solar, medicamento, computador, tudo que tem roda, não é seguro porque não é beneficial. Então aí você também não vai poder usar nada disso. Essa é uma forma de racionalização. Vou trazer aí um outro cliente, que um outro cliente falou comigo. Um outro cliente virou para mim e falou assim: Ah, Thalita, eu não sei quantas toneladas que o avião pesa, mas ele consegue voar. E isso para mim não é normal. É um trem de 1.000 toneladas ficar no céu. Aí eu racionalizei com este cliente. E é mais ou menos assim, por mais complicado, gente, que seja da gente entender, eu falo assim, a gente que não é da área da aviação, né? Porque quem é da área da aviação entende isso, assim, é super fácil. Mas para quem não é da área da aviação, é muito difícil para nós leigos entender que o avião, gente, ele está sim em perfeita harmonia com as leis naturais. Isso é super complicado de entender, mas é a pura verdade. E eu posso até falar que eu aprendi isso com um piloto, um dos meus alunos.
E o avião, gente, por que que o avião ele tá em harmonia? Porque ele vai criar o seu próprio vento e ele também vai controlar a velocidade deste vento. Então, assim, essa foi a forma de racionalizar esse pensamento falso do meu cliente, né? Que ele veio com essa ideia de que é uma coisa pesada não pode voar. E aí eu falei com ele, olha, isso está em perfeita harmonia com a lei natural. O avião ele cria o próprio vento e ele também controla a velocidade deste vento. Eu não vou saber ir além de explicar se os pormenores, os detalhes disso, mas você pode sim pesquisar no YouTube, né, e tentar entender a harmonia, né, que é esse processo de fazer o avião que é tão pesado voar, ficar no ar por várias horas, né? E aí, esse cliente, esse mesmo cliente não satisfeito, virou e falou: Ah, ok, mas e se tiver falha mecânica? Fulano, vamos aí racionalizar. Vamos comparar o avião com o automóvel. Neste caso, se houver falha mecânica, o avião ele tem uma vantagem imensa comparado ao carro. Por quê? Porque o avião ele vai ter um motor extra e o carro não tem. Assim, até hoje não tem. O carro vai ter apenas um motor. Já o avião, né? Eu não sei se ele tem um, dois, mas enfim, ele tem um motor extra. E caso haja outras falhas mecânicas no avião, existe aí todo um processo que é um sistema de emergência, né, internacional que orienta os pilotos, a tripulação a lidar com essas falhas, né? Eu lembro que ele não é piloto, mas é um engenheiro é, da aviação. E eu conheci, ele não era cliente nem nada. E ele virou para mim, a gente estava conversando e tal, e ele virou para mim e falou assim: Olha, é pra, tem que acontecer uma série de falhas mecânicas para o avião cair por conta da falha mecânica, porque existe sim uma como é que eu vou dizer, um sistema, né? Se acontecer, se falhou isso, o protocolo é A, B e C. Então, assim, foi muito interessante o que essa pessoa me falou, que é um engenheiro mecânico da Lufthansa, tá? E uma outra curiosidade, gente, as Nações Unidas, a parte que cuida da saúde. Eu esqueci como é que chama, mas as Nações Unidas, né, tem várias divisões e a parte que cuida da saúde, alguns anos atrás, ela aconselhou os hospitais, né, foram feitas aí pesquisas que muita gente estava morrendo aí durante a cirurgia, o procedimento médico, a cirurgia. E aí, as Nações Unidas, ela começou a aconselhar, fez toda uma pesquisa por trás disso, tá? Tô pulando. Ela começou a aconselhar os hospitais ao redor do mundo a adotar estratégias de checklist que os pilotos e a torre de controle faz. E isso, gente, diminuiu muito o erro médico durante a cirurgia. Essa informação, né, do checklist que eu falei aqui agora, tem até um livro sobre o médico que fez essa pesquisa na ONU e implementou isso, e isso virou uma regra internacional. E o livro em inglês chama Checklist, né, CHECK tracinho LIST. E o nome dele, eu não sei se eu vou saber pronunciar, pronunciar certinho, é Gawande. Gawand. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome do livro
E esse autor, ele escreveu esse livro aí com a pesquisa dele, como que os procedimentos médicos durante da cirurgia foram influenciados pelo protocolo de segurança do checklist da aviação, né? Isso é muito interessante. Mas voltando aqui, né, para os clientes e esse exercício de racionalização para ficar assim bem certinho para você não esquecer. Foi um cliente que foi muito engraçado, que durante a sessão ela virou para mim e falou assim: "Mas Thalita, e se eu tiver no meio do voo e do nada a asa do avião cair?" Gente, claro que eu ri, né? Claro que eu ri. E se a asa do avião cair no meio do voo? E aí eu virei pra ele e falei assim: "Fulana, eu acho que aí vai ser um problemão, um problemaço. Eu não vou saber te explicar agora. Você vai me dar um tempo e na próxima sessão a gente vai voltar neste assunto." E foi feito isso. Eu não podia responder ela na hora. E eu pesquisei, né? Tive que pesquisar e se a asa do avião cair. E aí, gente, foi a próxima sessão com essa cliente. E eu falei com ela, fulana, de fato, o avião, ele precisa da asa para voar. Isso daí, assim, não tem como o avião voar sem asa ou só com uma asa. Mas você achar que a asa do avião vai cair durante um voo é a mesma coisa de você achar que você andando de moto a 20 km/h, do nada o seu braço vai cair. Então aí eu perguntei para ela, qual que é a chance de você andar de moto a 20 km/h e do nada o seu braço cai? É a mesma chance do avião perder a asa durante o voo. A chance numérica é a mesma. E quem gosta de matemática, coloca aí nos comentários qual que é a numeração, a porcentagem disso, tá? Que agora eu tô curiosa. Bom, gente, então assim, para fazer um resumão da racionalização, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu medo e você vai tentar encaixar o seu medo em uma das 5 categorias que eu mencionei, né? Agora há pouco, que é o ato divino, o ato diabólico, a falha humana, a falha mecânica e as leis naturais. Você conseguiu classificar o seu medo em um desses grupos? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai fazer esse exercício de racionalização, tá? E você vai ver, gente, que dependendo aí, como foi o caso aí dessa cliente da asa do avião caindo, eu não tinha uma resposta para dar para ela de imediato. Eu tive que virar para ela e falar, fulana, eu não sei. Eu acho que aí a gente vai estar, né, tipo assim, aquele abraço, né, tá no bico do urubu, porque isso vai ser um problemão. Eu tive que pedir para ela um período para eu pesquisar. Então você vai ver que dependendo aí de como o seu pensamento falso é baseado, você às vezes vai ter que estudar, entender um pouco aí da segurança do avião, para você vir com argumentos reais, lógicos e racionais. Então, esteja aberto para você aí pesquisar no YouTube, né? Tem vídeos aí de pessoas assim muito bacanas, profissionais, que vão saber te explicar, né, de uma forma muito mais fácil e acessível, né, como que o avião funciona, o porquê que o avião é muito seguro. Principalmente se o seu medo ele tá aí no grupo da falha humana e no grupo da falha mecânica e também no grupo das leis naturais. Se o seu medo ele tá em uma dessas aí categorias,
esteja aberto a procurar, né, na internet, no YouTube, informações sobre, né? Não faça esse exercício de racionalização sem ter, né, um argumento real, lógico e racional, né? Vamos lembrar aí que você vai estar lutando contra um pensamento falso que está ali, né, tentando controlar o seu comportamento. Bom, eu acho que ficou claro aí as dicas com relação à racionalização e agora a gente vai aí para as dicas relacionadas à turbulência. E quem já viajou de avião, né, sabe que a turbulência é muito desconfortável, né? E a turbulência, ela varia aí de acordo com a intensidade. Você vai ter turbulência que vai, às vezes você nem vai sentir, ou então, dependendo, quem tá no fundo do avião que sente, né? Quem tá no meio e na frente não sente tanto. Tem turbulência, né? Que vai ser só um tremorzinho, que assim, você sente, tipo uma montanha russa. Mas tem turbulências que são assim horríveis e que você de fato tem aí a sensação de que o avião tá caindo. E não é uma sensação legal. Eu posso dizer para vocês que eu já passei por várias turbulências ruins. E a última foi uma turbulência assim tão longa e tão pesada, sabe? Que assim muita gente começou a chorar durante o voo. E no final, né, da turbulência, o piloto, né, se desculpou e quando o avião pousou, a aeromoça que, assim, claramente tinha muita experiência e o piloto falaram que foram, assim, foi a pior turbulência que eles já pegaram na vida profissionais dele. Então, assim, é uma sensação horrível, tá? E por isso que eu falei que mesmo quem não tem medo de avião, é muito comum em determinados momentos a gente sentir, assim, nem que seja um frio na barriga, né? E se você tem medo de voar de avião por causa da turbulência, você tem que lembrar de algumas coisas assim muito, muito importantes. A primeira é de que mesmo que o céu não tenha nuvem, o avião ele pode sim ter turbulência. Eu não vou saber explicar o motivo disso, tá? Para isso, você pode aí procurar vídeos de outros profissionais no YouTube. Mas a turbulência, gente, ela não vai precisar de uma nuvem para acontecer. O céu pode estar limpinho, lindo, maravilhoso. Você tá lá no avião e ele pode começar a ter turbulência que vai variar de intensidade. Uma outra informação que você sim tem que guardar no coração é que a turbulência, ela não representa perigo para o avião. Isso é fundamental para você guardar. Por mais desconfortável, por mais longa, por mais horripilante que a turbulência seja, gente, ela não é um indício de que o avião vá cair, tá? Isso é muito importante. Existe sim um perigo com relação à turbulência, mas o perigo, ele vai estar aí se você não vai estar com o seu cinto de segurança, porque aí quando o avião começa a balançar, a chance de você bater a cabeça, cair no colo de alguém, bater o braço não sei aonde, na poltrona, no bagageiro, a chance disso acontecer é muito grande e isso vai sim te machucar. Então, e se você tem medo de turbulência, é muito importante você fazer aí, trabalhar com expectativas realistas quando você for viajar. E a gente tem que ter em mente, né, que o trajeto do voo, quando eles elaboram lá o trajeto do voo, existe sim essa preocupação de
evitar trajetos que tenham turbulência. Isso é uma, como é que fala? Isso é um cuidado aí da torre de controle, do pessoal que organiza o trajeto do avião. Mas, gente, mesmo com essa precaução, se a gente foi desejar, esperar, criar expectativa que a gente faça um voo sem turbulência, isso é fora da realidade. Isso daí, gente, só vai aumentar a sua ansiedade, aumentar o seu estresse, que você vai estar ali vigiando, né? Quem senta ali na janela vai estar vigiando se a turbulência vai acontecer ou não. Ou então vai passar o voo o tempo todo torcendo, rezando para não ter turbulência. Então, criar essa expectativa de que você vai fazer um voo que não vai ter turbulência, isso não é saudável, isso não vai te ajudar e isso é totalmente fora da realidade. Até porque, gente, com essa coisa do aquecimento global, existe sim trechos que você vai encontrar uma turbulência, às vezes mais intensa, ou às vezes com maior frequência, né? Isso daí é um fato. Enfim, que você vai fazer então? Se você está prestes a pegar um voo, você não vai falar para si mesmo, eu espero não ter nenhuma turbulência nesse voo. Ai, meu Deus, me ajude, não vou ter nenhuma turbulência nesse voo. Ao invés de você falar isso, você vai falar para si mesmo o seguinte: eu sei que vai ter turbulência, porém, turbulência não representa um perigo para o avião. Por mais desconfortável, por mais longa que a turbulência seja, eu estou seguro. A turbulência não representa, não é um indício de que o avião vai cair. Ela não representa um perigo para mim. Você vai falar isso para você toda vez que você vier com essa expectativa, esse desejo aí de não ter turbulência, você vai reformular esse pensamento, você vai reformular essa frase. Tem pessoas que gostam aí de levar isso escrito. Então você pode escrever isso num papel, na tela do seu celular, né? E aí você pode ler de quando em quando, ou então toda vez que tiver uma turbulência, você vai lá, abre o telefone e lê. Por mais que tenha aí a turbulência, por mais desconfortável, longa, horripilante que ela seja, ela não representa um perigo para o avião. Bom, gente, eu acho aí que você tire proveito dessa dica sobre a turbulência. Agora, então, a gente vai para uma outra categoria de dicas, vou falar assim, que é a separar, né, a separação do medo do perigo real. Lembra aí que eu falei com você no início do vídeo que o medo de voar, ele é baseado em pensamentos falsos. Então, essa estratégia, né, de separar o que é medo, o que é perigo real, é extremamente importante para você lidar aí com seu medo, com a sua ansiedade. Aí você vira para mim e fala assim: mas Thalita, ok. Separar medo do perigo real é importante, mas como que eu faço isso? Bom, você vai fazer isso dizendo para si mesmo que os seus sentimentos, né, aquilo que você está sentindo no corpo, seja aí palpitação, suadeira, aquele frio na barriga, a mão fria, todos esses sentimentos que seu corpo está manifestando, gente, ele vem do seu medo. Essas reações corporais, elas não vêm de um perigo real, tá? Se você aí já viajou de avião no passado, né, e você tá começando a ter essa sensação corporal, comece a pensar nas viagens que você fez anteriormente.
E mesmo aí que você tenha experienciado turbulências horríveis nas suas viagens anteriores, você sobreviveu, você tá vivo, você tá aqui vendo meu vídeo, tá? Ah, Thalita, mas eu nunca viajei de avião. É, como é que eu faço? Eu não posso imaginar ou lembrar das minhas viagens anteriores. Se você nunca viajou de avião, que você vai fazer? Você vai pensar, né, em conhecidos, familiares ou até mesmo gente famosa que já viajou de avião. Ou então, vamos supor, se você gosta de futebol, imagina, imagina não, pensa aí no seu jogador preferido e começa a pensar quantas vezes essa pessoa, esse jogador já viajou de avião. Uma outra forma de você separar o medo do perigo real é você procurar aí no YouTube ou algum livro, vídeos que falam, né, de uma forma acessível sobre a segurança do avião. Você vai também reformular o seu pensamento. É um exercício similar ao da turbulência. Se você tá lá, não interessa aonde, e do nada vem aquele pensamento na sua cabeça: o avião vai cair. Esse avião vai cair. Aceite esse pensamento. Não vai ter como se eliminar esse pensamento. Você não tem como controlar este pensamento. Mas, gente, você tem sim uma forma de reformular este pensamento. Então, quando você tá, não interessa aonde, de repente vem na sua cabeça, este avião vai cair. Você vai dizer para si mesmo: eu estou com medo, eu estou ansioso, eu tô com um frio na barriga, tô aí, sei lá, com suadeira. E esta sensação me faz pensar que o avião vai cair. Mas, na verdade, apesar de eu estar desconfortável, eu estou seguro. Você vai reformular, gente, este pensamento. Não tenta aí se distrair, né? Não tenta aí eliminar este pensamento. Você não vai conseguir eliminar este pensamento, mas você vai sim conseguir reformular este pensamento. E você vai aí reformular separando o que é o medo do que é o perigo real. E lembra, gente, que o medo, ele traz sim reações no corpo, igual eu falei antes, né? Então essa sensação que você vai estar sentindo no seu corpo, elas não são sinais de um perigo real. Elas existem porque elas vêm do medo que você está sentindo, tá? Elas não indicam nenhum perigo real. Bom, gente, uma outra forma, né, de você se separar, né, esse medo do perigo real é você reformular, né, esse pensamento e, ao mesmo tempo, apertando o seu braço, tá? Isso, assim, é muito bacana, tá? Uma outra coisa também, se você tá aí muito ansioso, com muito medo, você pode sim, né? Ou então durante a turbulência, apertar o seu braço, né? Se abraçar, apertar sua perna, fazer assim, a carinho da barriga, né? Isso também é muito válido. Uma outra forma, né, é uma outra dica e talvez uma dica avulsa, é você acompanhar como que a ansiedade, como que o medo, ele se manifesta no seu corpo. Como que faz isso? Então, vamos supor, você tá lá sentado na poltrona e de repente você começa com aquela coisa ruim, aquele trem ruim, aquele frio na barriga. Então você começa a observar aonde que começou. Se eu pudesse adivinhar qual que foi o órgão que eu comecei a ter esse trem primeiro? É o estômago, é o intestino, é o pulmão, é o baço, é o útero.
Eu sinto mais no lado direito ou no lado esquerdo? Tem alguma mudança de temperatura? Essa sensação, ela está se movimentando no meu corpo ou ela está parada? Então, por exemplo, você tem aí a mão fria. Começa a observar, sua mão, você está no avião, sua mão começou a ficar fria, e você fala assim, qual mão que começou a ficar fria primeiro? A direita ou a esquerda? O dedo está mais frio do que a palma? Além disso, eu tô sentindo só meu braço e meu pé tá frio também. Comece aí a ser curioso com relação à manifestação da ansiedade e do medo no seu corpo. Bom, agora então vamos aí para a sessão de comunicação, né? Dicas para você se comunicar com a tripulação, com o aeromoço, com a aeromoça, sobre o seu medo, a sua ansiedade de voar de avião. E eu acho assim que a gente tem sempre que lembrar, né, que coragem, gente, é sim medo em ação, tá? Então, você é corajoso, você não precisa ter vergonha deste medo, dessa ansiedade que é sim devastador e acontece com várias pessoas. E a gente sempre tem que ter em mente que os aeromoços, a aeromoça, são profissionais altamente qualificados, são profissionais que estudaram muitíssimo, que têm aí um conhecimento, têm a técnica, têm a experiência para lidar com esse tipo de situação. O aeromoço, a aeromoça, gente, eles estudaram muito, né, para garantir a segurança dos passageiros. Eles não, o trabalho deles, né, não é servir os passageiros. O trabalho deles é garantir a segurança durante a viagem. Então, por exemplo, quando você entrou no avião, você achou seu assento, né, guardou suas coisas, vá, né, procure ali a aeromoça mais próxima de você e fale para ela do seu medo, né? Fala para ela da sua ansiedade. E aí, seja objetivo, tá? Não fale só, porque às vezes pode acontecer de você chegar, guardar suas coisas, achou a aeromoça, fala, fulana, oi, meu nome é Thalita, psicóloga dos gringos, eu tenho medo de avião. Aí ela vai falar assim, ela vai te dar, acolher, né? Falar algumas coisas. E aí depois, né, você não vai ver ela mais. Ou assim, você não vai ter oportunidade de falar sobre isso com ela. Então, o que você pode fazer? Quando você for comunicar para o aeromoço, aeromoça, sobre o seu medo, a sua ansiedade de voar de avião, você fala com ela: olha, eu tenho esse medo, eu gostaria que você checasse como eu tô de tempos em tempos. Ou então, se o seu medo tá ligado à decolagem ou ao pouso, olha, por favor, você pode, depois da decolagem, você pode ir lá no meu assento e verificar como que eu tô? Ou então, antes do avião pousar, que eu morro de medo na hora do pouso, você pode dar uma olhada se tá tudo bem comigo? Ou então, quando você for servir a refeição, você pode, assim, me tranquilizar? Ou então, eu tenho muito medo da turbulência, eu tenho experiências horríveis com a turbulência. Você pode me ajudar, quando o avião estiver passando, ou for passar, ou depois que a turbulência tiver, terminado, você pode verificar como que eu estou? Comunique de uma forma efetiva. Fale o que você precisa, o que você gostaria de ter daquele profissional, né? E se você tem, gente, um ataque de pânico, avise o aeromoço, aeromoça e fala como que o seu ataque de pânico se manifesta, né? E se você toma remédio, comunique ali para a tripulação qual que é o remédio que você toma, se você precisa aí de ajuda para ser lembrado, né, de tomar o remédio, peça o aeromoço profissional para te lembrar de tomar o medicamento.
Enfim, eles vão te acolher, são profissionais super preparados para lidar com esse tipo de situação. Além disso, gente, você também pode comunicar para a companhia aérea antes do voo, né? Antes da viagem. Então, você comunica com antecedência. Como? Você pode mandar um e-mail, né? Quando você comprar aí a passagem, você pode mandar um e-mail para a companhia aérea informando para ela que você tem aí essa ansiedade ou que você tem a crise de pânico, que você toma o medicamento X. E aí, uma dica, né? Você não vai mandar um e-mail para qualquer setor da companhia aérea, você vai mandar um e-mail para o setor médico, o setor da saúde. Toda companhia aérea tem esse setor, que é o setor da saúde, né? O setor médico. Você vai procurar no site da companhia aérea a forma de comunicar com o setor médico. E aí você vai falar com eles e você pede, né, neste e-mail, para eles avisarem a tripulação daquele voo que eles vão estar sim informados de que naquele voo existe uma pessoa que tem um medo muito grande de voar de avião, tá? Bom, você tem que lembrar, não esqueça, mais uma vez, a equipe está assim muitíssimo preparada para lidar com essa situação. Não é vergonha de forma alguma, tá bom? Uma outra dica avulsa é use técnicas de respiração, tá? Eu já passei aqui né, no YouTube algumas técnicas de respiração, então assim eu te convido a explorar outros vídeos meus com algumas técnicas de respiração e veja aí qual que vai ser a melhor. É muito bom você aprender várias técnicas, que às vezes se uma não funciona, você tem a outra, ou você não gosta de uma, tem a outra. E técnica de respiração não tem aí contraindicação. Bom, uma outra técnica avulsa, bem bacana, é o elástico, a gominha, né? Gominha de cabelo. A gominha de cabelo no pulso. Então, o que que você vai fazer? Você tem aí essa ansiedade, a crise de pânico, você tá notando, começou a observar que o trem tá vindo. A ansiedade, o medo tá começando ali a bater na porta. O que que você vai fazer? Você vai pegar a gominha que tá aqui e você vai começar a puxar a gominha no seu pulso. E vai fazer assim. E você vai me perguntar, Thalita, por que isso? Gente, a gominha, né, esse movimento, né, que eu tô fazendo, é quando você tá em uma crise de ansiedade, numa crise de pânico, isso vai ativar o seu sistema parasimpático e, consequentemente, você vai ficar um pouco mais calmo. Essa técnica vai sim te deixar mais calma. Bom, uma outra coisa, então sempre anda aí com a gominha de cabelo, tá? Uma outra dica que você encontra assim em qualquer lugar, né? Muito fácil, é você preparar com antecedência material de entretenimento pro voo, né? E aí vai ser videogame, livro, filme que você pode baixar antes, né? Podcast, o seu, né, podcast preferido. E aí você me fala assim, ah, Thalita, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo ler, é, não consigo nem jogar videogame. O que que eu faço? Bom, se você tá neste, é um desses que não consegue concentrar para leitura ou para ver filme durante o voo, eu te aconselho você tentar, né, um livro de colorir, né? Você leva alguns lápis de cor, muito bacana. Aqui, ó, trouxe aqui, trouxe não, né? Tem aqui para mostrar para você um livrinho de colorir, não ocupa muito espaço. Esse daqui eu colori, tá? Vou mostrar para vocês. Colori esse livro todo. Bom, você pode usar um livrinho de colorir. E um outro livro muito bacana que eu indico para quem não consegue concentrar aí na leitura durante o voo, gente, é o livro Onde Está o Oli, que é muito bacana. É fácil de encontrar, acho que todo mundo conhece, né? Você tem aí várias, para quem não conhece, você tem várias figuras, né? E você tem que achar o Oli, que é esse rapaz aqui, tá?
Então, o livro Onde Está o Oli e o livro de colorir é muito bacana. Uma outra dica avulsa, e essa assim é de uma cliente polonesa, e ela viajou da Polônia para a Rússia, né? E ela não tem medo de avião, mas por questões políticas atuais, né, para o lugar que ela estava viajando, ela ficou meio assim ansiosa, né, o que é natural, considerando as circunstâncias. E aí ela veio, e ela, por sinal, gente, ela tem déficit de atenção. E aí ela veio com essa ideia fantástica. Ela criou um quiz, né? Pergunta e respostas, respostas escondidas, mas ela criou ali perguntas sobre o lugar que ela visitou. Então, aí durante o voo, ela foi aí respondendo, né? Perguntas sobre esse lugar que ela visitou e ela também criou, achei super bacana, palavra cruzada com informações sobre esse lugar que ela visitou na Rússia. Achei assim, achei o top do top, achei muito criativo, né? Ela imprimiu isso e começou a fazer isso durante o voo, né? Muito interessante. Você pode também criar um ritual. E aí eu vou te dar uma dica pessoal, eu sempre, assim, desde pequenininho, eu sempre quis voar de avião. E quando eu passei a voar de avião, né, andar de avião, eu sempre adotei essa coisa. Antes de entrar no avião, eu bato na porta, né? A porta tá aberta, mas eu bato assim na parte da porta e falo assim: valeu, Bitelo. Assim, é um ritual, tá? Você pode aí criar o seu ritual. E a oração também, ela é típica, né? Você pode entender a oração como parte aí de um ritual, tá? E agora eu vou aqui dar duas dicas que foram assim super bacanas, super válidas para esses dois clientes que eu tive que tiveram aí uma crise de ansiedade muito grave durante o voo, né? A primeira é essa para você seguir essa dica, você vai ter aí um papel e uma caneta, ou então o seu telefone ou um tablet, tá? O que que você vai fazer? Você vai escrever nesse papel, nessa caneta, durante o voo, os motivos que te levaram a viajar de avião. Tá, então aqui eu vou usar aqui um exemplo, vou traduzir aqui de um desses clientes para você, tá? Para você ver mais ou menos como que foi. Não vou ler tudo, né, por questões aí éticas, mas só para você entender. Essa cliente, ela escreveu: eu vou encontrar com meus primos. Eu não vi eles desde o Covid. A gente vai fazer nossa viagem junto pela primeira vez. Uma prima minha, ela teve um filho e eu vou saber mais desse filho. Eu vou conhecer este filho. Então, assim, este foi o motivo que essa cliente minha teve, né, para fazer aí essa viagem de avião. E uma outra dica, né, também muito valiosa, é você escrever no papel, no telefone, no tablet, fazer um resumão das dicas que eu dividi neste vídeo, principalmente as dicas relacionadas à racionalização. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Espera aqui. Por exemplo, essa pessoa escreveu, vou traduzir aqui. Turbulência não é confortável, mas é segura. Eu estou seguro. Nós vamos pousar com segurança. O piloto é muito bem treinado. É, Deixa eu ver. Eu voei algumas vezes no passado e tudo se tornou bem. Bom, esse daqui não vou ler tudo, mas você pode aí fazer um apanhado, assistir esse vídeo de novo,
com papel e caneta, ou então aí o exercício de racionalização que você fez, você pode aí deixar ele anotadinho no seu celular e começar a escrever repetitivamente aí durante um momento aí que você tá ansioso. Uma outra dica avulsa, gente, é não tentar pilotar o avião. O piloto, né, é o profissional super habilitado para isso. Você tem sim que aprender a confiar no piloto. Então, eu não traduzi aqui, mas essa cliente ela escreveu, né? Eu confio no piloto, eu confio na tripulação, o piloto é super bem treinado. Ela escreveu esse tipo de coisa aqui. Uma outra coisa para você estar atento é os barulhos do avião, né? Quem já andou de avião sabe que é extremamente barulhento. E os barulhos que o avião faz, eles são indícios de que tudo está bem. O avião, gente, é sim uma máquina barulhenta e o barulho é normal, né? Tem muita gente aí ansiosa que liga o barulho a uma falha mecânica. Então, você tem aí que começar a se educar sobre o barulho que o avião faz. Uma outra coisa que você é, tem que fazer, né? Que às vezes a gente pensa que as estratégias para lidar com a ansiedade, com o medo de avião, elas têm que ser feitas durante o voo, mas na verdade não, elas começam assim muito antes, né? Então você cuidar do seu sono, da sua nutrição, gente é extremamente importante para você aí cuidar ou responder ao seu medo, à sua ansiedade de uma forma muito mais saudável. Quando você conhece o seu corpo, você aí sabe como que ele reage ao medo e à ansiedade. Então, por exemplo, tem pessoa que se ela beber ali durante o voo um copo de cerveja ou um copo de vinho, isso vai ajudar ela a relaxar. Ou seja, isso vai ser positivo na ansiedade, no medo dela. Mas tem pessoas que, se elas beberem uma gotinha de álcool, isso vai piorar muito a ansiedade, o estresse e o medo dessas pessoas. Tem gente, eu já vi muita gente que não dorme direito, gente que faz questão de não dormir antes do voo para poder ficar cansado durante o voo e dormir durante o voo. E acaba que não consegue dormir, né? Isso é uma estratégia um pouco enganosa, porque quando a gente está cansado, né? Quando a gente aí não tem noites de sono de qualidade, bem dormida, acaba que a gente tem uma dificuldade maior para responder ao estresse, à ansiedade e ao medo. Então, por exemplo, se você aí não dormiu antes do voo, e durante o voo você começa aí ter ataques de ansiedade, começa a vir aquele pensamento: o avião vai cair. Esse barulho aqui indica que o motor tá apagando, a turbulência vai derrubar o avião, ou então, sei lá, o piloto tá dormindo, o piloto, sei lá, morreu. Gente, não sei se posso falar morreu aqui, mas enfim. É, enfim, você começa a vir esses pensamentos, e aí, pelo fato de você estar muito cansado, né, você não vai conseguir, por exemplo, racionalizar. Você não vai conseguir criar estratégias efetivas para lidar aí com esses pensamentos falsos, né? Então, você aí ter uma noite de sono, né? Ser constante aí na sua noite de sono, procurar aí nutrir o seu corpo de uma forma bacana. Isso vai sim te ajudar a responder de uma forma saudável aos
medos, ansiedades, crise de pânico, estresse, tá, gente? Isso é muito importante. Uma outra dica avulsa, tem gente, né, que assistir vídeos ou filmes sobre aviação, tem gente que funciona legal com isso, tem gente que se beneficia disso, mas tem gente que não. Se você observar que vídeo, filme, ela induz uma ansiedade, um estresse, induz o seu medo, não força a barra. Você não precisa assistir esse tipo de coisa. É uma outra dica muito importante, né? Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais. Então, assim, vamos utilizar as redes sociais de uma forma mais saudável. Então, às vezes, né, você tem aí uns influencers, né, as pessoas aí que te influenciam, que você acompanha na rede social. Você pode utilizar essa rede social para acompanhar, por exemplo, o dia a dia de um piloto, ou então a rotina, o trabalho de uma comissária de bordo, né, de um aeromoço, de uma aeromoça. E a rede social é interessante para isso, que aí você vai ver que são pessoas qualificadas, voar para eles é um trabalho, é uma coisa tão natural, é uma coisa tão normal. Então, você pode utilizar o YouTube, outras redes sociais, para você ver aí a rotina desses profissionais, tá? Isso é uma forma, assim, muito bacana, de você aí ver a realidade de voar, né? Uma outra coisa que você pode fazer é experimentar, né? Ser curioso não só com relação ao seu medo, mas também ser curioso no avião, né? Tem gente que fica mais calmo sentando na janela. Tem gente que não. Tem gente que gosta de sentar no corredor. O que que funciona para você? Qual que é o assento que te deixa assim mais tranquilo? Você sabe dizer? Procura aí, seja curioso. Se você foi na janela, em um voo, tenta ir no meio, no corredor, na volta. Troca até você saber aí o que que funciona melhor para você. Uma outra coisa, gente, é você levar aí durante o voo, tipo uma espécie de um amuletozinho, sabe? E que é tipo e você aperta, sabe? Quando você tá ansioso, você pode apertar. Isso também é muito legal, tá? Se alguma estratégia, você tentou uma estratégia desse vídeo, por exemplo, uma técnica de respiração, e ela não surtiu efeito, tenta outra técnica. Quanto mais técnicas você souber, melhor para você. Não é porque uma técnica, eu sempre falo isso para os meus clientes, não é porque uma técnica funcionou que significa que ela vai funcionar sempre, tá? Às vezes a técnica que tá funcionando ali com você sempre, uma hora do nada, ela não vai funcionar. Então, por isso que é bom você saber aí o máximo de estratégias possíveis e elas serem aí simples e de fácil acesso para você, tá? Então, procure aí se informar outras técnicas, outras estratégias para lidar com esse medo de voar de avião. Uma outra coisa interessante é você conversar, né, com o seu psicólogo, o seu psiquiatra, e tem profissional que está aberto, né? Eu, por exemplo, depende da ética de cada profissional. Eu, por exemplo, eu estou aberta a isso. Então, se o cliente ele tem ali medo de voar de avião, né, e ele trouxe isso, né, para mim, dependendo aí se ele vai fazer uma viagem, né? Às vezes eu pergunto, e aí, fulano, você quer que eu te mande uma mensagem antes do voo e também depois do voo, para saber como que tudo ficou bem? Então, se você faz aí um tratamento com, né, psicoterápico, pergunta o seu profissional, né, se ele poderia mandar uma mensagem para você antes e depois do voo, né? Se isso te ajuda, se você gostaria de receber uma mensagem do seu profissional. Claro, gente, isso daí não é obrigação do profissional. Tem profissional que vai estar aberto a isso, mas tem profissional que não está aberto a isso.
E se o seu profissional não tiver aberto, fala assim, fulano, eu não vou te dar meu WhatsApp. Você não vou mandar mensagem, eu não mando mensagem. Pergunte para ele, ok. Então, o que que você pode me falar para eu usar ou ler momentos antes do voo? Que estratégia que eu posso fazer? O que que você me indica? Tudo bacana. E se você aí, gente, faz tratamento psiquiátrico e toma medicamento durante o voo para lidar aí com a ansiedade, né, o medo, você pode pedir, né, perguntar ao seu psiquiatra se ele acha, né, vocês dois juntos ali, investigar se qual seria o momento de você experimentar, né, diminuir a dosagem do medicamento. E mesmo que você tome medicamento para lidar aí com esse medo de voar de avião, tem assim as estratégias no seu bolso, tá bom, gente? Bom, eu acho aí que eu finalizei este vídeo imenso. Muitíssimo obrigada para todo mundo, todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu achei que eu ia ter que parar ali para beber uma água, mas não consegui falar até o final sem beber água, sem beber café. Gente, muitíssimo obrigada. Eu espero aí, de coração, que essas dicas aí ajudem vocês, que elas agreguem aí valor aí na sua jornada contra a ansiedade, contra esse medo aí de voar. E eu desejo aí muita saúde e muitas viagens para todos vocês, gente. Boa viagem, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau!